O maior problema na atualidade, pelo menos para quem vive esse mundo moderno nosso digital, é o excesso de informação. Eu acredito que a gente já viveu a era da informação, hoje a gente vive a era da atenção. Então, no início, era muita informação, as pessoas realmente estavam sedentas ali, elas com a internet, a gente teve acesso a muita informação e com o tempo a gente se acostumou a esse consumo excessivo e a ficar ali por horas e horas e horas consumindo algum tipo de informação. Então, as pessoas hoje elas ficam scrollando ali no Instagram, no TikTok, seja lá o que for, ou mesmo até aqui no YouTube. Então, fica pulando de um vídeo para outro. Você vai no banheiro, você escuta um vídeo, depois você vai almoçar, você escuta outro vídeo, depois você está parado em casa, você escuta outro vídeo e a todo momento você está assim consumindo, consumindo, consumindo. E se você chegar e for sincero no final do teu dia, faz essa pergunta para você hoje à noite. Você vai ver um monte de coisa se você, inclusive talvez agora você está até vendo esse vídeo, ou ouvindo esse vídeo e fazendo outras coisas. Mas para e faz essa pergunta hoje à noite. Não esquece disso, hoje à noite. Se pergunta o que que eu vi e o que que eu lembro. Você vai perceber que às vezes você consumiu 5 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas no teu celular e você talvez não lembre de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E a questão é, para onde foi o resto desse tempo? E o problema não é só o tempo que você gastou. Ah, eu gastei ali tantas horas do meu dia. Não, o problema é que isso está derretendo teu cérebro, isso está te deixando mais burro, isso está te deixando mais impaciente, isso está te deixando mais desnorteado, está te deixando mais ansioso, está te deixando mais angustiado. Então, assim, são inúmeros problemas que isso está fazendo. E a gente vai tratar nesse vídeo quais são os problemas, depois eu vou te trazer a solução, algumas soluções do que eu acredito, e a gente tentar criar um plano de ação mínimo, porque não adianta dar um plano de ação complexo. Não acredito nisso, eu acredito que as grandes mudanças na vida elas estão a partir de você fazer ali pequenas coisas reiteradamente, um dia após o outro. É disso que a gente vai tratar. Você vai ver que o vídeo aqui é bem curto, a gente vai bem direto ao ponto, mas vai tratar disso. Quais são as 3 atitudes que eu acredito das pessoas que têm esse problema de consumir muito? Então, são as pessoas que estão sempre olhando alguma coisa, como eu falei, está olhando, olhando, olhando. São pessoas que muitas vezes estão salvando, ou a todo momento, às vezes está salvando ali no Instagram mesmo, ou aqui no YouTube, ou se não, está a todo momento pensando. Então, é meio que um salvamento mental. Vou usar isso para produzir um conteúdo, vou usar isso para mudar minha vida, vou usar isso para fazer tal coisa. Vou dar um exemplo de ontem. Ontem foi domingo, eu vi uns 3 vídeos, eu caí nisso, inclusive estou fazendo esse vídeo aqui porque vez ou outra eu caio nesse mesmo problema. E eu vi um vídeo de umas 3 pessoas diferentes que era como é que você muda, meio que muda de vida nos próximos 30 dias. E eu fiquei olhando aquilo, depois eu falei, cara, eu não peguei nada prático desse vídeo. Então eu só estava ali, ó, escutando e consumindo, escutando e consumindo, mas eu não estava realmente querendo mudar de vida nos 30 dias. Porque se eu quisesse de fato mudar de vida ali nos 30 dias, eu podia até pegar um desses vídeos e anotar alguns pontos e colocar ali, vou fazer tal coisa. E ontem foi um dia que eu consumi muito conteúdo, e assim, se for pensar, eu não consumi ali nada de muito útil, porque eu cheguei no final do dia e eu não lembrava de quase nada. Então normalmente a gente lembra quando a gente não fica escutando um monte de coisa ali espaçada, a gente fica escutando uma coisa de forma profunda, mas eu vou falar isso aqui mais ali no ponto da solução. Então, primeira atitude de quem está com esse excesso de informação, está com esse problema, consome muita coisa. Segunda atitude, salva muita coisa. E a terceira atitude, você tem muitas ideias, ou você diz mentalmente, às vezes você não está ali com a ideia concreta, mas você está dizendo ali mentalmente para você, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Então, são pessoas que não estão mirando no presente, mas estão toda hora olhando para o futuro. Qual é o problema disso? O problema disso é que você está derretendo teu cérebro, você está ficando mais impaciente, eu falei disso. E o segundo problema, talvez esse seja o maior problema, é que isso dá a falsa sensação que você está fazendo um tipo de progresso. Então você está ali na internet consumindo, consumindo, consumindo e você está tendo uma falsa sensação que aquilo lá está te fazendo progredir. Então às vezes chega no final do dia você acha que avançou muito. Mas para e analisa o que você fez efetivamente, não o que você consumiu. Porque o que você consumiu não vai te levar a nada. Agora, o que você fez a partir do consumo, isso sim pode te levar a alguma coisa. Então, seja fiel ao que você e pensa, o que eu apliquei, o que eu fiz, o que eu agi a partir daquilo que eu consumi. Porque, na verdade, o que a gente percebe é o que está acontecendo aqui. Está acontecendo que você está tendo uma falta de clareza, você está tendo um pouco de confusão mental e isso está te levando
a você não agir. Então, a verdade é que o excesso de conteúdo, quando você consome, ele não está te levando a você progredir. Ele dá essa falsa sensação que você está progredindo. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é justamente o contrário. Ele está te dando um monte de informação. É como se, assim, tua cabeça está cheia de informação, você não sabe o que fazer, você não sabe qual o próximo passo para agir. Isso aí acontece mesmo, porque quando você consome um negócio, depois você consome outro, você acaba vendo pessoas diferentes falando de diferentes coisas. Então, às vezes uma pessoa fala, usa a técnica A, e a outra pessoa vai lá e fala, usa B, que é uma técnica que se contrapõe a A. Ou seja, você está estudando uma pessoa que diz um negócio, depois outra que diz outro, e você para refletir aquilo que você deveria seguir, qual linha você deveria seguir. Então, o primeiro ponto que você tem que ver é o que eu tenho que fazer, quem eu deveria estar ouvindo. Então, já vamos falar aqui um pouco da solução, tá? Então, eu falei do problema. Você está olhando muita coisa, você está salvando muita coisa, você está tendo muitas ideias. A solução, a primeira, você vai limitar o teu consumo. Então, você vai falar assim, eu vou até usar um termo melhor, eu tinha escrito aqui para eu não esquecer, limitar o consumo. Mas eu acho que é melhor você falar assim para você. Você vai ter um consumo intencional, não é só questão de tempo, é questão de busca. Então, em vez de você sair scrollando lá no Instagram, tem intenção. Quando você abrir o Instagram, você vai falar, para que eu vou usar esse Instagram? Ou o YouTube, que tipo de vídeo eu vou ver? Não fica só ali procurando ali, vou procurar esse vídeo e clicar. Não, o que eu quero aprender hoje? O que eu preciso aprender? O que eu preciso aprofundar? Então, limita isso. O segundo ponto, então, eu vou colocar esse consumo intencional como primeiro ponto. O segundo ponto é você limitar o conteúdo. Uma vez que você estabeleceu um tempo, e às vezes o celular, né, o iPhone tem isso, mas eu acredito que os Androids também tem isso. Se você colocar ali a função de limitar tempo por aplicativo, você consegue. Então, coloca um limite. Mas coloca um limite e realmente aplica aquilo. Porque no Instagram mesmo eu já fiz isso várias vezes. Coloca um limite ali de 15 minutos, 30 minutos, aí quando dá o tempo você vai lá e ignora. Não faça isso, porque isso aí vai acabar te enganando mais ainda. Então, coloca um limite. O terceiro ponto é você escolher com cuidado as pessoas que você vai escutar. Então, não fica pegando ali um monte de... Por exemplo, eu trabalho ali na área de ensinar a vender as pessoas no digital. As pessoas a vender produtos ali no digital. Então, beleza, você quer me ouvir? Ótimo. Escolhe ali umas 2, 3 pessoas. Não quer me ouvir também? Tá tudo bem. Mas escolhe ali 2, 3 pessoas que você quer ouvir e foca nessas pessoas. Para quê? Para não ter muitas informações contrapostas. Também para você não gastar tanto tempo da tua vida ouvindo um monte de pessoas diferentes. Então, vê ali quem você tem afinidade e escuta essas pessoas. Não sei se vocês estão ouvindo minha filha aqui no fundo, mas se tiver, ignora aqui. Volta aqui comigo. Tá bom? Então, o terceiro ponto é esse. E o quarto ponto, você vai definir aquilo que você vai ter que fazer e você vai focar. E aqui a gente vai entrar no plano de ação prática. O plano de ação prática vai ser você escolher uma coisa, tá? Você vai focar em uma área da tua vida. Quero mudar ali na atividade física, ou quero produzir conteúdo, quero vender meu conhecimento na internet. Não sei, escolhe um ponto. Escolhe ali 2, 3 pessoas que você vai ouvir, ou livros que você vai ler, e foca nisso por 30 dias. A confusão mental, ela vem porque você fica escutando, vamos dizer assim, um conhecimento lateralizado. Toda hora você vai ouvindo inúmeras pessoas, mas você não aprofunda. E eu quero que você saia disso, eu quero que você vá para um conhecimento aprofundado. Escolhe 1, 2, 3 pessoas, ou livros. Livro é sempre uma ótima fonte, e aprofunda naquilo, adentra naquilo. E aí faz aquilo por 30 dias, 60 dias, até você começar a colher resultados. Eu tenho certeza que você vai ficar muito melhor, você vai ficar menos angustiado, menos ansioso, vai ficar mais calmo e você vai conseguir ter muito mais resultado. Por quê? Porque você vai sair de um estado de confusão mental, de ter que fazer 1000 coisas, e você vai partir para um estado de aprofundar, de você ter que fazer a mesma coisa ali várias e várias vezes. E com certeza, escutando as pessoas certas, você vai ter muito mais resultado. E se você quiser aprender a vender no digital, me manda, eu vou deixar um link aqui, você pode falar comigo diretamente no WhatsApp, que eu vou estar te ajudando. E se você também não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo para a gente estar crescendo e esse vídeo estar podendo chegar a mais pessoas. Até um próximo vídeo.